dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos fazendo as nossas meditações no Evangelho de João e estamos trazendo as verdades preciosas a respeito do ministério de Jesus. E estamos no capítulo 1. Nosso tema de hoje é o chamado, ou seja, o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, que se encontra no capítulo 1, dos versículos 35 a 42. E diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, aonde o senhor mora? E Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou o primeiro, o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nós temos então os primeiros discípulos de Jesus. Já no dia seguinte, depois de João, do batismo de João ter reconhecido Jesus como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estavam com esses 2 discípulos, estavam com João. Esses homens ouviram então João pregar e creram no que ele dissera. Mas ainda eles não haviam encontrado o Senhor Jesus. Agora João deu testemunho público do Senhor. No dia anterior, ele falara de sua pessoa como Cordeiro de Deus e também da sua obra, que é tirar o pecado do mundo. Agora ele simplesmente chama a atenção à sua pessoa. Sua mensagem foi curta, foi simples, foi altruísta e totalmente sobre o Salvador. E pela sua pregação fiel, João acabou perdendo 2 dos seus discípulos, mas ficou contente ao vê-los seguindo a Jesus. Do mesmo modo, deveríamos nós estar mais ansiosos para que os nossos amigos sigam ao Senhor, que esperar que nos tenham em alta estima. O Salvador sempre está interessado naqueles que o seguem. Aqui ele mostra o seu interesse por voltar-se aos 2 discípulos e perguntar-lhes: O que buscais? Ele bem sabia a resposta a essa pergunta, pois sabia de todas as coisas, mas queria que expressassem o seu desejo em palavras. A resposta Rabi, aonde assistes ou aonde você mora, indicou que queriam estar com o Senhor e que queriam conhecê-lo melhor. Não ficaram satisfeitos em meramente encontrá-lo pelo caminho. Eles ansiavam por ter comunhão com ele. Rabi é a palavra hebraica para mestre. Então respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Jamais alguém com um desejo genuíno de aprender mais do Salvador será rejeitado. Jesus convidou os 2 para irem ao lugar onde ele estava ficando naquela ocasião. Provavelmente uma residência bem humilde em comparação aos lares modernos. Foram, pois, e viram então onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqueles homens, eles nunca foram tão honrados. Passaram aquela noite no mesmo lar que o Criador do universo.
estavam entre os primeiros membros da nação judaica a reconhecer o Messias. A hora 10ª significa 10 horas ou 16 horas, ou seja, o primeiro horário romano, geralmente o mais aceito. Um dos 2 discípulos se chamava André, que não é tão bem conhecido hoje em dia como seu irmão Simão Pedro, mas é interessante notar que ele foi o primeiro dos 2 a encontrar-se com Jesus. O nome do outro não nos é dado, mas a maioria dos estudiosos admite que foi João que escreveu o Evangelho. Eles argumentam que a humildade fez com que ele não mencionasse o próprio nome. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, geralmente ela quer que os seus parentes o encontrem também. A salvação é boa demais para guardar para nós mesmos. Então, André foi rapidamente ao seu próprio irmão Simão com a emocionante notícia: achamos o Messias. Que notícia maravilhosa! Durante pelo menos 4.000 anos, os homens esperaram pelo Cristo prometido, o ungido de Deus. Agora, Simão ouve dos lábios de seu irmão a notícia surpreendente de que o Messias estava por perto. Verdadeiramente, estavam vivendo onde a história estava sendo feita. Quão simples foi a mensagem de André. Continha apenas 3 palavras: achamos o Messias. Mesmo assim, Deus a usou para ganhar Pedro. Isso nos ensina que não necessitamos ser grandes pregadores ou oradores eloquentes. Precisamos somente contar aos homens acerca do Senhor Jesus, numa linguagem simples, pois é Deus que cuidará do resto. E você? Já achou o Messias? André aqui levou seu irmão ao lugar certo e também à pessoa certa. Ele não o trouxe para a igreja, ou credo, ou clérigo. Ele o levou para Jesus. Que ato importante foi esse? Por causa do interesse de André, Simão mais tarde se tornou um grande pescador de homens e um dos principais apóstolos do Senhor. Simão recebeu mais publicidade que seu irmão, mas André sem dúvida compartilhará da recompensa de Pedro, porque foi André que o levou a Jesus. O Senhor Jesus conhecia o nome de Simão antes deles falarem. Ele também sabia que Simão tinha um caráter instável. E por último, sabia que o caráter de Simão seria mudado para que se tornasse firme como uma rocha. Como Jesus sabia tudo isso? Porque ele era e é Deus. O nome de Simão foi mudado para Cefas, pedra em aramaico. Ele se tornou alguém de caráter forte, especialmente depois da ascensão do Senhor Jesus e da descida do Espírito Santo. E você? Já achou o Messias? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque por meio de Jesus, tu nos tem feito seus discípulos. E que o Senhor aumente cada vez mais o desejo no nosso coração de fazermos mais discípulos, de seguirmos, Senhor, aquele chamado: ide e pregai, e façais discípulos de todas as nações. Que o Senhor nos dê esse coração como o coração de André. Que possamos falar e chamar nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares para conhecerem o Messias, o Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque fomos encontrados. Que o Senhor também encontre morada no coração dos nossos ouvintes, que eles sejam
abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus, e que eles possam achar e ser achado pelo Messias. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém.